A família de Deus na aldeia global que veio ao seminário online Shincheonji, testemunho sobre a profecia e o cumprimento do Apocalipse, a nova aliança de Deus, é um prazer conhecê-la. E bem-vindos. Eu sou o moderador Lee Jae-bom. O seminário online Shincheonji, que foi transmitido em diferentes idiomas simultaneamente ao redor do mundo por cerca de 2 meses desde outubro, está recebendo muita atenção dos pastores, seminaristas e santos de todo o mundo. Muitos pastores ao redor do mundo ficaram comovidos com este seminário, que testemunha a realidade de todo o livro do Apocalipse, e nos disseram que eles queriam compartilhar a palavra do Apocalipse juntos. E eles estão se tornando um com Shincheonji por meio de um MOU. Gostaria de expressar nossos sinceros agradecimentos a todos que nos deram muito apoio e interesse. Primeiro, vamos orar a Deus Pai em um coração. Santíssimo Pai Deus, a quem somos gratos, nós realmente agradecemos e damos glória ao Senhor por estar junto conosco e permitir esse seminário online de Shincheonji, testemunho sobre a profecia e o cumprimento do Apocalipse, a nova aliança de Deus. Todos que participaram deste evento acreditam em você, Deus Pai, e em Jesus, e na esperança que você nos prometeu dar. Como todos vieram aqui com o objetivo sincero de compreender as palavras do Apocalipse, então coloquem em seu coração os pastores, seminaristas e todos os santos que compareceram e lembrem-se deles, por favor. Hoje, recebemos o testemunho do Apocalipse 20. O líder da tribo que aprendeu diretamente do pastor prometido testificará claramente sobre o segredo do reino dos céus em Apocalipse 20. Por favor, faça com que seja um momento de graça, quando todos os corações que estão atendendo forem movidos, pois eles entendem todos os verdadeiros significados e a realidade das profecias e são capazes de dar graças e glória a você, Deus Pai. Eu acredito que este tempo será um tempo abençoado, cheio da palavra e do Espírito Santo. Deus Pai, por favor, esteja conosco e receba a glória. Em nome de Jesus, que expiou nossos pecados, cremos e oramos. Amém. Informamos que este seminário online está sendo realizado em estrita observância às regras de quarentena e distanciamento social. Continuando com o Apocalipse 19, que estudamos da última vez, hoje aprenderemos as palavras de Apocalipse 20. O título do capítulo 20 é a primeira ressurreição dos espíritos martirizados e aqueles que estão vivos. Satanás, que governou o mundo por 6.000 anos, será preso e haverá ressurreição e julgamento. Hoje, vou lhe dar uma resposta clara às perguntas que você tem feito sobre o verdadeiro significado da ressurreição e como e com o que o julgamento é feito. Vamos receber o líder da tribo de Tiago de Busan, Lee Yong-no, que pregará a palavra. Olá a todos os pastores e santos que participaram do seminário de Apocalipse da Shincheonji. Prazer em conhecê-los. Eu sou Lee Yong-no, líder da tribo do Busan Tiago Shincheonji, a Igreja de Jesus, nomeado no nome de Tiago, o discípulo de Jesus e filho de Zebedeu. Seguindo as palavras de Apocalipse 19 da última vez, a palestra de hoje será o Apocalipse 20. O título da palestra de hoje é a primeira ressurreição dos espíritos martirizados e dos vivos. A ressurreição é uma das esperanças dos crentes, não é?
Então, se você é um crente, não é algo que você deve saber? Espero que todos os pastores que estão ouvindo essa palestra hoje ouçam e entendam essas palavras primeiro e as ensinem bem aos membros que seguem vocês. O título de hoje é a primeira ressurreição dos espíritos martirizados e dos vivos. Hoje vou testemunhar claramente a vocês quando acontecerá a primeira ressurreição, quem vai participar da primeira ressurreição e o que está prometido acontecer depois de 1000 anos na Bíblia. Antes de entrarmos nos versículos da referência, vamos dar uma olhada na visão geral do Apocalipse 20. Este é o local dos eventos do Apocalipse 20. É o templo do tabernáculo do testemunho, a casa do banquete de casamento do Cordeiro, em Apocalipse 19. O momento do cumprimento do Apocalipse 20 é depois de convidar os espíritos e carnes, os convidados do banquete de casamento de Apocalipse 19. Apocalipse 20 é o evento que acontece após o banquete de casamento do espírito e da carne em Apocalipse 19, em que as almas decapitadas e os que não adoraram a besta e a imagem e não receberam a marca da besta nas testas ou nas mãos, vivem e reinam com Cristo por 1000 anos. E depois de 1000 anos, haverá o julgamento final. Através disso, todos serão divididos em vida eterna ou a punição eterna. A seguir é a composição do Apocalipse 20. Apocalipse 20 é composto de eventos que ocorrerão dentro de 1000 anos e eventos que ocorrerão após 1000 anos. Em primeiro lugar, o que acontece dentro de 1000 anos? Primeiro, aparece o conteúdo do dragão ser aprisionado no abismo. Além disso, ocorre o evento da primeira ressurreição, onde o espírito e a carne se tornam um. E o julgamento dos espíritos é registrado como um evento que acontecerá 1000 anos depois. Nesse último julgamento, os mortos serão julgados de acordo com o que eles fizeram, conforme registrados nos livros, e divididos em vida eterna ou punição eterna. O Apocalipse 20 é o conteúdo que conclui todos os eventos do Apocalipse, incluindo o julgamento 1000 anos depois. Então, vamos dar uma olhada na referência principal, e os versos 1 a 3 falam sobre o dragão ser preso no abismo. Vamos ler o versículo 1 primeiro. Vi descer dos céus um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. No versículo 1 está escrito, eu vi. Existe um ser chamado eu, que vê um anjo descer do céu com a chave do abismo e uma grande corrente. Quem é este eu? Você já aprendeu muitas vezes sobre a existência do eu que viu e ouviu na cena dos acontecimentos em cada capítulo do Apocalipse. Primeiro, quando o livro de Apocalipse foi escrito, esse eu era o apóstolo João, o discípulo de Jesus, 2000 anos atrás. O discípulo João escreveu uma profecia que viu em uma visão, mas ele não viu a realidade da profecia sendo cumprida. No tempo do cumprimento, não é o apóstolo João de 2000 anos atrás que vê. É o novo João, quem vê e ouve tudo pessoalmente na cena do cumprimento da profecia, conforme registrado em Apocalipse capítulo 1, versículo 2, e Apocalipse capítulo 22, 8 e 16. Todas as profecias dos profetas do Antigo Testamento foram cumpridas na primeira vinda. E o que Jesus profetizou no Novo Testamento será cumprida hoje na segunda vinda. Quando o Apocalipse do Novo Testamento for cumprido, o novo João, que vê e ouve todas as realidades da cena, é quem será o mensageiro de Jesus. E ele é o pastor prometido do Novo Testamento que testifica da realidade e entidades reais do Apocalipse que ele viu e ouviu. Vou falar sobre a chave do abismo e a corrente que o anjo trouxe. Primeiro, a chave do abismo. A palavra abismo significa um poço sem fundo, ou seja, significa profundeza sem fim, e se refere ao Hades ou inferno. Hades, ou inferno, é o lugar onde Satanás está.
e a chave do abismo. Antes de entender isso, precisamos saber o significado da chave. Quanto à chave, existem várias expressões da chave na Bíblia, tais como a chave do céu, chave do conhecimento e a chave de Davi. A chave é uma ferramenta para abrir algo. É dito na Bíblia que o segredo do reino dos céus está escondido em parábolas. Portanto, a chave do céu não seria a sabedoria para desvendar os segredos ocultos do céu? Por outro lado, a chave do abismo é a chave do inferno, ou seja, a sabedoria para conhecer os segredos de Satanás torna-se a chave do abismo. Com essa chave do abismo, Satanás pode ser capturado, aprisionado ou liberto. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 18, vemos que alguém como o Filho do Homem, Jesus, tinha a chave do abismo, a chave da morte e do Hades. Se lermos o capítulo 9, versículo 1, uma estrela que caiu do céu recebe a chave do poço do abismo e retira os destruidores de Satanás do abismo. E no Apocalipse capítulo 20 de hoje, o anjo prende o Satanás e o aprisiona novamente com a chave do abismo. Mas é dito que esse anjo traz não só a chave do abismo, mas também uma grande corrente. Como se trata de uma corrente que prende o dragão, não está curioso? Se você pensar nisso por um momento, que tipo de corrente pode capturar um dragão? Como a Bíblia não pode ser anulada, se você conhece a maldade do dragão e testemunha essa maldade através da Bíblia, o dragão não poderá escapar e será capturado pela palavra do testemunho, certo? A palavra que dá testemunho por meio da Bíblia é a corrente que prende o dragão. Também em Apocalipse 12, versículo 11, é dito que muitos irmãos lutaram e venceram o grupo do dragão com o sangue do cordeiro e as palavras de testemunho. A corrente que prende o dragão é a palavra do testemunho. Após o pecado de Adão, Deus deixou a aldeia global e Satanás assumiu o controle desta aldeia global. Hoje, Jesus mostra e informa ao novo João, o pastor prometido, a identidade e o mistério de Satanás que governou a aldeia global por 6.000 anos. E pela palavra do testemunho que revela a verdadeira identidade de Satanás, o novo João vence. A seguir, vamos ler os versículos 2 e 3. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1.000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações, até que terminassem os 1.000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. O texto é sobre o dragão ser preso por 1.000 anos pela chave do abismo, uma grande corrente que o anjo trouxe. Diz que prendeu o dragão, a antiga serpente, o diabo e Satanás. Em Apocalipse 12, versículo 9, é dito que o dragão é aquele que engana o mundo inteiro. Em outras palavras, o dragão se refere ao espírito de Satanás que enganou o mundo inteiro, ou seja, o espírito maligno. O dragão foi capturado e é dito que é a antiga serpente. Essa serpente é de que época? Certo? É a serpente que apareceu no Jardim do Éden, em Gênesis capítulo 3. E uma vez que isso é chamado de Satanás ou diabo, a verdadeira entidade do dragão é Satanás e o diabo. Satanás, o diabo, também é conhecido como o anjo que pecou em 2 Pedro capítulo 2, versículo 4. Originalmente, ele era uma criação de Deus, mas por causa do orgulho, tentou tornar-se Deus. Vemos que Satanás, o diabo, trabalhou desde o tempo de Adão, em Gênesis, até o tempo de Apocalipse. Satanás, o diabo, entrou na serpente no tempo de Gênesis e entrou nos pastores judeus na primeira vinda para trabalhar. Por isso, em Mateus 23, 33, Jesus chamou os fariseus e escribas de serpentes e víboras.
E no tempo do Apocalipse, entrou no grupo do dragão, a besta com 7 cabeças e 10 chifres, os destruidores. Desta forma, Satanás, o diabo, tem atrapalhado a obra de Deus em todas as épocas. Satanás, que tem enganado todas as nações por 6.000 anos, é finalmente capturado no livro do Apocalipse. Em Lucas, capítulo 8, os demônios da primeira vinda apareceram diante de Jesus e pediram que não os mandasse para o abismo. Isso significa que o momento em que Satanás, o diabo, é capturado não é no momento da primeira vinda, mas no momento do cumprimento do livro do Apocalipse. E o texto diz que Satanás, o diabo, está amarrado por 1.000 anos, lançado no abismo, trancado e selado sobre ele. O significado de selar é colocar um selo para que ninguém possa abri-lo. Portanto, o significado de julgar o dragão no abismo, trancá-lo e lacrá-lo, significa impedir que o dragão saísse de lá. Desta forma, o dragão que foi amarrado e selado no abismo não pode mais enganar as nações. No entanto, diz que o dragão será libertado por um curto período de tempo. Isso significa que depois que o dragão estiver preso no abismo por 1.000 anos, ele sairá novamente e fará o trabalho de enganar as pessoas. Vou explicar o que o dragão que sai do abismo fará depois de 1.000 anos, um pouco mais tarde no versículo 7. Cerca de 6.000 anos atrás, Deus deixou a aldeia global por causa da traição do Adão. E o diabo tem governado e controlado a aldeia global desde então. Porém, devemos saber que hoje, no tempo do cumprimento do Apocalipse, o vencedor, o prometido no Apocalipse, lutou e venceu o dragão com o sangue do Cordeiro e a palavra do testemunho. E no Apocalipse 20, o dragão é capturado. Então, todas as guerras com o dragão terminaram. E assim como em Apocalipse 19, versículo 6, começa a era do reino dos céus de Deus, onde Deus, que é a vida, reina, não o diabo. Se resumirmos o conteúdo dos versículos 1 a 3, trata-se de capturar o dragão Satanás, que enganou todas as nações, lançando-o no abismo por 1.000 anos, trancando-o, selando para que ele não possa sair novamente. Os versículos 4 a 6 são sobre a primeira ressurreição, na qual o espírito e o corpo se tornam um. Vamos ler os versículos 4 a 6 juntos. Vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta, nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1.000 anos. O restante dos mortos não voltou a viver até se completarem os 1.000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Felizes e santos os que participaram da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele durante 1.000 anos. Primeiro, no versículo 4, há aqueles que sentam em trono e julgam. Quem são eles? Se virmos em Mateus capítulo 19, 28, Jesus, que recebeu a autoridade de julgamento de Deus na primeira vinda, prometeu aos 12 apóstolos, por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. O trono mencionado aqui é o trono das 12 tribos de Novo Israel espiritual, como visto em Apocalipse 7, que é criado quando o mundo é renovado, ou seja, no cumprimento do Apocalipse. Primeiro, aqueles que sentam e julgam nesses tronos são os líderes das 12 tribos de Novo Israel espiritual, que será criado nessa terra, onde estarão com os espíritos dos 12 discípulos de Jesus. E depois, daqueles que estão sentados na ordem do trono de Deus, tanto espíritos quanto carnes, como visto no Apocalipse 4.
diz que eles receberam autoridade para julgar. Eles receberam de Deus. E quando eles julgarem, eles julgarão pelas palavras escritas na Bíblia, como em João 12, 48. A seguir, aqui está a parte mais importante do conteúdo de hoje. Será sobre a primeira ressurreição. O que é a primeira ressurreição e quem são os que participam dela? Primeiro, no versículo 4, é dito que essas são as almas daqueles que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Diz que são as almas daqueles que foram decapitados. Então, esses são os espíritos martirizados. Em Apocalipse 6, versículo 9, é dito que esses são espíritos martirizados que foram mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. E embora tenham sofrido o martírio no corpo, haverá momento em que serão ressuscitados novamente. Em 1 Tessalonicenses 4, 14 e 16, Deus prometeu que trará aqueles que dormiram em Jesus, isso é, os espíritos martirizados junto com Jesus. Eles são as aves convidadas para o banquete de casamento do Cordeiro que vimos na última aula de Apocalipse 19. Na Bíblia, a parábola da ave é um espírito. Portanto, entre os que participam da primeira ressurreição, primeiro, há os espíritos martirizados no céu. Depois, diz que há os que não tinham adorado a besta e não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos, e eles ressuscitaram. Você deve ter ouvido isso quando aprendemos as palavras do Apocalipse 13. É o conteúdo de destruidores como animais que entraram no templo do tabernáculo estabelecendo ídolos para adorar, dando-lhes a marca 666 e os pisoteando por 42 meses. Em primeiro lugar, sobre a besta, no Salmo 49, 20, diz: o homem, mesmo que muito importante, se não tem entendimento, é como um animal que perece. Em suma, as pessoas são comparadas às bestas. No entanto, a besta do texto está falando sobre o destruidor que engoliu o templo do povo escolhido, traidor, em Apocalipse capítulo 12 e Apocalipse 13. E essa organização é a organização de 7 cabeças que saiu do mar. Eles são os 7 pastores do Centro de Educação de Administração que engoliram o templo do tabernáculo no capítulo 13. O próximo é ídolos. Em Abacuque, capítulo 2, versículo 18, fala sobre um ídolo que ensina mentiras. Isso nos faz entender que um falso profeta, um falso mestre, ou ídolo, e a realidade do ídolo no texto é o ídolo que os santos do tabernáculo serviam em Apocalipse 13, 14 a 15. E a entidade real eram os 17 evangelistas do templo do tabernáculo. Em seguida, vem a marca da besta. Essa marca era 666. E a entidade real de 666 era a besta que surgiu da terra, como visto em Apocalipse 13, versículo 11. E seu pseudônimo era Senhor Serpente. Além disso, a expressão 666 se referia à mentira de Satanás. Afinal, esses são os seres de Satanás que destruíram o templo do tabernáculo no templo de Apocalipse, e é o conteúdo que verificamos um por um quando recebemos testemunho do Apocalipse 13. Mas diz que existem aqueles que não tinham adorado a besta, nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca e ressuscitaram. Quem são esses vivos? Quando falamos da morte, existe a morte física e a morte espiritual. Em Apocalipse 6, o povo escolhido do templo do tabernáculo que traiu foi expulso para as cavernas e entre as rochas das montanhas dos pagãos. E nos capítulos 8 e 9, enquanto os espíritos eram mortos 1/3 de cada vez, haviam aqueles cujos espíritos sobreviveram. Essas pessoas eram aqueles que venceram a besta, a imagem e o número do seu nome no tabernáculo do céu, em Apocalipse 12 e 13. E eles são chamados de vencedores que saíram para o templo do tabernáculo do testemunho, no Apocalipse capítulo 15.
E olhando para o Apocalipse capítulos 14 e 7, após os eventos da traição e destruição, os colhidos e selados se tornaram as 12 tribos do novo Israel espiritual. Se organizarmos quem vai participar da primeira ressurreição, por causa da traição das 7 estrelas, os 7 anjos no templo do tabernáculo chamado céu, destruidores como bestas, sobem do mar, e um falso pastor invade o tabernáculo. E quando este homem, que é chamado besta da terra, estabelece 17 falsos mestres como ídolos e marca 666 nas testas e nas mãos, aqueles que não adoraram os ídolos, nem receberam a marca nas testas ou nas mãos, mas lutaram, venceram e viveram, são eles, os vencedores reunidos no templo do tabernáculo do testemunho, em Apocalipse 15. Os vencedores no templo do tabernáculo do testemunho em Apocalipse 15 são vestidos com o espírito dos mártires e se tornam um. É assim que acontece. São eles que se vestem do espírito dos mártires e se tornam um, para que seus corpos não morram, vivam e participem da primeira ressurreição com Jesus, e eles viverão por 1000 anos. Assim, existem os seres que participam da primeira ressurreição. Primeiro, são os espíritos dos mortos. Estamos falando dos mártires. E depois, as carnes. Os que estão vivos, os que não adoraram a besta, nem a imagem, e não receberam a marca. Assim, quando aparece a obra da besta, em Apocalipse 13, por não receber a marca desta besta, não morre, mas vive e participa da primeira ressurreição com Jesus e vive por 1000 anos. No entanto, essas pessoas são carnes. Então, como a carne pode viver com Jesus por 1000 anos? No período de 1000 anos, o dragão, que é o governante da morte, está trancado no abismo e não pode trabalhar. Por isso, 1000 anos é um período em que as pessoas não morrem, mas vivem e trabalham. O que precisamos pensar aqui é que os mártires passaram por todos os tipos de adversidades, até mesmo o martírio ansiando por esses dias, não? Então, espero que nós, os crentes de hoje, lutemos e vençamos Satanás tanto quanto os mártires fizeram, e lutemos continuamente e vivamos para nos tornar a realidade da primeira ressurreição que reina por 1000 anos. Agora, vou contar mais sobre a primeira ressurreição por meio da Bíblia. Se você olhar nas palavras de João 11, 25 a 26, Jesus disse: "Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente." Esta é a promessa da ressurreição e da vida eterna. E o apóstolo Paulo também explicou bem a ressurreição dos mortos e a transformação dos vivos em 1 Coríntios capítulo 15. Se você olhar na 1 Coríntios capítulo 15, 42 a 44, para ver como aqueles que morreram fisicamente serão ressuscitados, diz assim: o corpo que é semeado perecível se ressuscita imperecível. É semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Se há o corpo natural, há também corpo espiritual. Semear aqui significa morrer. E aqueles que morreram fisicamente estão mortos no corpo físico, mas quando chegar a hora da ressurreição, prometeu que ressuscitarão em um corpo espiritual, não em um corpo físico morto. Ressuscitar em um corpo espiritual significa que a vida corrompida das pessoas volta à semelhança e à imagem de Deus. Então, vamos ler 1 Coríntios capítulo 15, 51 a 54, para ver quando e como essa ressurreição vai acontecer. Eis que eu lhes digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta.
Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Quando lemos aqui, diz que tudo muda repentinamente ao som da última trombeta. Aqueles corpos que estão mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós que estamos vivos em carne seremos transformados. A palavra que dizia, quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória, se realizará. Este é o evento em que a carne se veste com o espírito ao som da última trombeta, e o espírito e a carne se tornam um. É também um evento de ressurreição e vida eterna. Quando isso vai acontecer? Diz que isso acontece quando a última trombeta é tocada. Há um total de 7 trombetas que aparecem no livro de Apocalipse. Portanto, a última trombeta é a 7ª trombeta. Apocalipse 11, versículo 15, diz que o reino do mundo se torna o reino de Deus ao som da 7ª e última trombeta. E Apocalipse 10, versículo 7, diz: quando o 7º anjo tocar a sua trombeta, o mistério de Deus vai se cumprir, assim como ele anunciou aos seus servos, os profetas. Portanto, os eventos de ressurreição e da vida eterna prometidas em 1 Coríntios capítulo 15 são eventos que ocorrerão no cumprimento de Apocalipse. No momento do cumprimento do Apocalipse, aqueles que se reuniram no banquete do casamento do Cordeiro, em Apocalipse 19, que é o templo do tabernáculo do testemunho, ou seja, aqueles que não receberam a marca da besta e a venceram, será vestido com o espírito de mártires. No Apocalipse 20, o corpo é vestido com o espírito do martírio e se torna um. Isso é chamado de primeira ressurreição. Nesse momento, a morte chega ao fim. Resumindo, o momento da primeira ressurreição é o momento do cumprimento do Apocalipse e após o banquete de casamento dos espíritos da carne em Apocalipse 19. E esse evento acontece no templo do tabernáculo do testemunho, que é a casa do banquete do casamento do Cordeiro. E quando se trata dos sujeitos que entram na primeira ressurreição, mencionei que são os espíritos e as carnes. Primeiro, os espíritos são os espíritos mártires. Além disso, as carnes são aqueles que não adoraram a besta ou sua imagem e não receberam sua marca, ou seja, aqueles que venceram. Eles agora entram na primeira ressurreição. E é dito que aqueles que participam da primeira ressurreição são abençoados. Que bênçãos eles vão receber? Como eu mencionei antes, porque a morte chega ao fim nesse momento, a bênção que eles recebem é a bênção da vida eterna. E diz que a segunda morte não tem poder sobre eles. A segunda morte se refere à punição do inferno que a alma recebe depois que o corpo morre. A razão pela qual os que entram na primeira ressurreição têm vida eterna e a segunda morte não tem poder sobre eles é porque eles foram libertos dos seus pecados pelo sangue de Jesus. Portanto, em Hebreus capítulo 8, versículos 10 a 12, diz que aqueles que escreveram a lei da nova aliança em suas mentes e corações são perdoados dos pecados. Porque o livro de Apocalipse é a conclusão da nova aliança, ou seja, o Novo Testamento. Aqueles que são selados com as profecias do Apocalipse e a realidade de seu cumprimento hoje serão abençoados com esse tipo de bênção. E aqueles que participam da primeira ressurreição tornam-se sacerdotes e reinam por 1000 anos. É dito que aqueles que participam da primeira ressurreição vivem por 1000 anos na cidade do milênio. E isso é chamado da primeira ressurreição. Não existe morte na cidade do milênio, porque não existe dragão, o diabo, que tem a autoridade da morte.
E eles podem viver por 1000 anos sem morrer, casando-se com o espírito dos mártires. A cidade do milênio será explicada em detalhes novamente no versículo 9. A todos os pastores e santos que estão ouvindo a palavra. Você não quer se tornar a realidade da primeira ressurreição? O que devemos fazer para receber essa bênção preciosa? No livro de Apocalipse, estão definidos o lugar da primeira ressurreição, a hora, o sujeito e as bênçãos a serem recebidas determinados. Portanto, espero que todos nós nos tornemos a realidade da primeira ressurreição, gravando as palavras do livro do Apocalipse, que é a lei da nova aliança, em nossas mentes e nossos corações. Existem os primeiros ressuscitados que receberão a bênção da vida eterna, que reinam por 1000 anos, enquanto existem outros que estão mortos, exceto os espíritos martirizados, que não podem participar da primeira ressurreição. Depois de 1000 anos, eles serão julgados perante o trono de Deus e serão divididos em vida eterna e castigo eterno. Isso será explicado no versículo 12. A seguir, são as palavras dos versículos 7 a 15. O dragão é solto depois de ser preso, e ele faz o trabalho de enganar o Gog e Magog. E ao julgamento final, no qual os espíritos são julgados e divididos em vida eterna e punição eterna diante de Deus. Vamos ler os versículos 7 a 10 primeiro. Quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. Seu número é como a areia do mar. As nações marcharam por toda a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada. Mas um fogo desceu do céu e as devorou. O diabo, que as enganava, foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. Diz que quando terminarem os 1000 anos, o dragão, Satanás, será solto. Primeiro, vamos dar uma olhada no que é o período de 1000 anos. Como aprendemos no capítulo 20 hoje, 1000 anos é o período que Satanás é preso e trancado no abismo. E é o período de reinado dos primeiros ressuscitados por 1000 anos. Em outras palavras, este é o período de aprisionamento de Satanás, que tem controlado a aldeia global por 6000 anos, e todas as nações são curadas pelas palavras do Antigo e do Novo Testamento. Além disso, é o período durante o qual os primeiros ressuscitados reinarão como reis. Quando os 1000 anos terminarem, Satanás será libertado da prisão. O que esse Satanás vai fazer ao ser libertado da prisão? Diz que vai enganar o Gog e Magog. Quem são esses Gog e Magog que foram enganados aqui? Eles são comparados aos gentios da época do Antigo Testamento, como vemos em Ezequiel, capítulo 38. E é dito que eles cercam a cidade que Deus ama. Essa cidade é a cidade do milênio, onde os primeiros ressuscitados reinam por 1000 anos, como mencionados antes. Em relação a essa cidade, Apocalipse 22, 14, diz que existem aqueles que lavam suas vestes para entrar na cidade. Porém, em Apocalipse 22, versículo 15, podemos ver que existem aqueles que estão fora da cidade. Eles são chamados de cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e mentirosos. Assim, os que estão fora da cidade, eles são Gog e Magog da referência. Uma vez que diz que eles estão fora da cidade, eles são os corpos que não pertencem a Deus. Isso significa que eles são os que estão fora da cidade do milênio. Então, Satanás reúne aqueles que estão fora da cidade, aqueles como Gog e Magog, para atacar a cidade do milênio de Deus. A cidade amada do texto se refere à cidade do milênio. Esta é a cidade dos primeiros ressuscitados. Então, você não está curioso de saber onde está essa cidade do milênio?
No cumprimento do Apocalipse, Deus e o reino do céu, do mundo espiritual, descem a essa terra. Então, o reino de Deus é criado nessa terra. Portanto, a cidade do milênio também é criada nessa terra. Assim como a cidade de Seul e a cidade de Busan estão na Coreia, a cidade do milênio também está nesta aldeia global. E pode-se dizer que fora da cidade do milênio vivem as pessoas do mundo. Em Apocalipse 22, 14 a 15, está escrito que existe um dentro e um fora da cidade. Dentro e fora da cidade. Fora da cidade são Gog e Magog. Onde estaria Deus? Dentro ou fora da cidade? Visto que Deus e a cidade santa, a Nova Jerusalém, virão ao novo céu e à nova terra, então isso significa que eles se tornarão um com o povo das 12 tribos de Shincheonji, o novo céu e a nova terra. E a razão pela qual essa cidade santa no céu torna-se uma com os santos nessa terra foi porque eles se casaram em Apocalipse 19. Assim como as aves e as carnes, que são as pessoas, vêm para o casamento em Apocalipse 19, a cidade do milênio é o lugar onde os espíritos e as carnes se reúnem. Os reunidos aqui são aqueles que pertencem a Deus. Nessa cidade do milênio, que é como um lugar de descanso, Deus, Jesus, os anjos e também os mártires vêm e se unem. Como eu disse antes, que os espíritos martirizados e aqueles que estão vivos podem reinar por 1000 anos. E isso é possível porque não há dragão ou demônio que tenha a autoridade da morte na cidade do milênio. Mas, depois de 1000 anos, onde diz que Satanás enganará quando for libertado? Diz que Satanás enganará onde? Gog e Magog, fora da cidade, e cercará a cidade do milênio. Cercar a cidade amada significa que eles tentam se opor aos santos dessa cidade do milênio. Depois de 1000 anos, Gog e Magog, que foram enganados por Satanás, cercam o acampamento dos santos e a cidade amada. Mas, naquele momento, está escrito que o fogo descerá do céu e as devorará. Portanto, pessoas como Gog e Magog, que foram enganados pelo diabo, ou seja, todas as pessoas fora da cidade, recebem o julgamento de fogo desta forma. Não só isso, diz que o diabo que os enganou é lançado no lago do fogo que arde com enxofre, onde a besta e o falso profeta estão, e serão atormentados para todo o sempre. Em Apocalipse 20, versículo 14, o lugar chamado Lago de Fogo, que arde com enxofre, onde o diabo entra, é registrado como a segunda morte. Eu disse antes que a segunda morte é o castigo do inferno que o espírito recebe depois que o corpo morre. Foi dito que depois de 1000 anos, Gog e Magog fora da cidade, assim como o diabo que os enganou, serão julgados. Então, o que vai acontecer com as pessoas dentro da cidade do milênio? Os que estão dentro da cidade do milênio não serão enganados ou destruídos por Satanás. Por quê? Qual é a razão? Eles são aqueles que entenderam e conheceram todas as palavras do Apocalipse. E porque eles sabem quando Satanás será libertado da prisão, eles não serão mais enganados ou cairão no cativeiro. Dessa forma, após 1000 anos, o dragão que foi capturado é libertado da prisão e faz as ações do dragão novamente. O ato de enganar Gog e Magog fora da cidade e iniciar uma batalha contra o santo da cidade do milênio. No entanto, como existe o julgamento de Deus, o fogo desce do céu e julga Gog e Magog que foram enganados, assim como o diabo que os enganou.
Dessa forma, o diabo, o Gog e Magog, travam uma guerra após serem libertados do abismo, mas eles recebem o julgamento da destruição de seus corpos pelo fogo. A seguir, são os conteúdos dos versículos 11 a 15. Depois que o diabo foi julgado e desapareceu, e Gog e Magog, que são carnes, foram julgados e mortos, agora vem o conteúdo do julgamento dos espíritos. Precisamos entender que o julgamento nesse capítulo é diferente dos julgamentos da carne que o povo escolhido traidor e os destruidores de Apocalipse capítulo 6, 16 e 18 receberam. Vamos ler os versículos 11 a 15. Depois vi um grande trono branco e aquele que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram da sua presença, não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. No versículo 11, diz que o julgamento virá do grande trono branco. Primeiro, um trono branco significa que o trono é justo e limpo. E há um que senta no trono branco para julgar, e ele é Deus. Isso significa que diante do trono de Deus, os mortos, grandes e pequenos, são julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros e no livro da vida. Os mortos que são julgados aqui são os espíritos de todos que morreram fisicamente desde a criação do mundo. E é dito que os livros foram abertos no momento do julgamento dos mortos. Como em Daniel capítulo 7, versículo 10, os livros que foram abertos durante o julgamento são os 66 livros da Bíblia, a lei do céu. Ou seja, o julgamento é feito pela palavra de Deus, a Bíblia. E é dito que existe um ou outro livro, que é o livro da vida. Você já deve ter aprendido bem sobre esse livro da vida nas aulas anteriores. Se você olhar para as palavras de Apocalipse 3, versículo 12 e 21, é dito que Deus, Jesus e o reino dos céus no mundo espiritual virão para o vencedor. Está escrito que ao vencedor dará o direito de sentar junto no trono de Jesus. Visto que o céu de Deus chegou ao lugar onde está o vencedor, então o lugar onde está o vencedor se torna o céu, o reino de Deus. Esse é o templo do tabernáculo do testemunho em Apocalipse 15, versículo 5, onde o céu do mundo espiritual desceu e onde está o vencedor. E escrever meu nome no registro da igreja liderado pelo vencedor é escrever meu nome no livro da vida. Aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida entrarão na cidade santa onde Deus habita. Mas aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida serão julgados, como no versículo 15. Depois de 1000 anos, quando essas palavras forem cumpridas, os mortos serão julgados diante do trono de Deus, de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. Em Romanos, capítulo 14, versículo 11 a 12, diz que todo joelho se dobrará diante de Deus, toda língua confessará, e cada pessoa prestará contas de si mesmo a Deus. Desse modo, quando chegar a hora do julgamento final, todas as ações serão reveladas diante de Deus, e você será julgado conforme registrado nos livros. Como em João, capítulo 5, versículo 29, os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizeram o mal ressuscitarão para serem condenados. Todos os espíritos serão julgados e divididos em vida eterna e punição eterna. É dito
que no tempo do julgamento, todos os mortos, grandes e pequenos, estarão em pé diante do trono de Deus. E é dito que o mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. Então, quem são os mortos no mar? Em Daniel capítulo 7, versículo 3 e 17, o mar é chamado de mundo. Portanto, significa entregar os mortos no mundo como o mar. Além disso, os mortos na morte e Hades significa entregar todos os mortos que pertencem a Satanás, que é a autoridade da morte, como visto em Hebreus capítulo 2, versículo 14. Portanto, o julgamento que ocorrerá depois de 1000 anos é o julgamento que o espírito dos mortos recebe. E a morte e o inferno também são lançados no lago do fogo, que é a chamada de segunda morte. A razão pela qual o lago de fogo é chamado da segunda morte é porque é a punição do inferno, onde o espírito é punido depois que o corpo morre. No juízo final, não apenas os livros, mas também o livro da vida serão abertos. Qualquer pessoa cujo nome não está escrito no livro da vida irá para o lago de fogo, chamado da segunda morte. Desta forma, depois de 1000 anos, haverá o julgamento final de Deus, e Gog e Magog, fora da cidade do milênio, serão consumidos pelo fogo, e Satanás será lançado no lago de enxofre ardente. E os mortos serão julgados pelas palavras da Bíblia e do livro da vida de acordo com o que fizeram. E mesmo a morte e Hades serão lançados no lago de fogo. Se isso acontecer, Satanás e a morte desaparecerão. Então, apenas a vida eterna permanecerá. Hoje, expliquei sobre Apocalipse 20, desde a obra de apreender o dragão, que é um evento dentro de 1000 anos, da primeira ressurreição e o julgamento que acontecerá depois de 1000 anos. Pessoal, o livro do Apocalipse foi escondido como um segredo que ninguém sabia antes de ser cumprido. Mas quando se cumpre, a realidade é revelada. Então, ninguém pode mentir. Então, se alguém acrescentar ou tirar do livro do Apocalipse, essa pessoa não pode ir para o céu. Mas se alguém entender e crer no livro do Apocalipse, essa pessoa pode ir para o céu. Espero que os pastores de todas as igrejas ouçam e entendam essas palavras primeiro e ensinem bem aos seus membros. Vou resumir o conteúdo do texto e dar uma conclusão. Hoje, quando o livro do Apocalipse é cumprido, o dragão, que tem a autoridade da morte e enganou todas as nações por 6.000 anos, é preso e amarrado no abismo e selado por 1000 anos para que o diabo não possa mais enganar. E agora, começa a era do reino dos céus de Deus, onde Deus, que é a vida, reina. No mundo de 1000 anos, em Apocalipse 20, existem 2 lugares, dentro e fora da cidade. E há a obra de entrar na primeira ressurreição. As primeiras pessoas ressuscitadas que participam dessa primeira ressurreição são os espíritos martirizados. E na carne, são aqueles que não receberam a marca da besta, mas receberam o selo de Deus, ou seja, as 12 tribos. Eles se tornam um e vivem por 1000 anos. E depois de 1000 anos, o julgamento virá sobre Gog e Magog e sobre os espíritos dos mortos na carne. A cidade do milênio é o reino dos sacerdotes da primeira ressurreição e governará esta aldeia global por 1000 anos. A esperança da fé é o céu e a vida eterna. No entanto, o céu e a vida eterna não são simplesmente obtidas, assim como as palavras que aprendemos hoje. Aqueles que entendem, creem, guardam essa promessa e agem de acordo com as promessas escritas na Bíblia, são aqueles que irão ganhar o céu e a vida eterna. Hoje, falamos sobre Apocalipse 20. A nova aliança de Deus, a profecia e a realidade cumprida do Apocalipse que está sendo testemunhada para todo o mundo por meio do pastor prometido e os 12 líderes da tribo de Shincheonji
que viu e ouviu todo o livro do Apocalipse. Muitos pastores de todo o mundo estão solicitando um MOU com Shincheonji a fim de aprender mais sobre essas palavras. Se entendermos e acreditarmos nas palavras do Apocalipse que se cumpriu hoje, nós tornaremos um em Deus. Todos os pastores que estão participando do seminário, espero que possamos nos tornar um em Deus, em Jesus e na palavra, transcendendo as fronteiras, raças e religiões. Vamos encerrar a palestra gritando bem alto. Somos um. We are one. Muito obrigado por ouvir até o fim. Vamos orar brevemente e terminar. Deus Pai, Criador, que somos verdadeiramente gratos. Agradeço ao Senhor da profundeza do meu coração pelo grande amor e graça que você tem demonstrado para nós. Agradeço infinitamente ao Senhor porque a profecia do livro do Apocalipse se cumpriu nessa terra e sua realidade foi revelada. Além disso, obrigado por permitir que o pastor prometido e os líderes da 12 tribos de Shincheonji testificassem das palavras da realidade cumprida da nova aliança, o Apocalipse, para que todos os povos da terra pudessem ouvi-los. Muitos pastores e santos de todo o mundo vieram para ouvir esta palavra hoje. Deus Pai, guarde os seus corações e seus passos. Agradeço sinceramente ao Senhor. Quando não conhecíamos o Senhor e essa palavra, não podíamos nos tornar um e havia conflitos e disputas. Mas só existe um Deus, apenas uma Bíblia. Então, por favor, ajude-nos a ser completamente um em Deus e nesta palavra. Por favor, ajude todos na aldeia global a entender as palavras do cumprimento da nova aliança que foram cumpridas hoje para que possam se tornar verdadeiros filhos de Deus. Por favor, esteja com eles, Deus Pai, para que todos possam entrar no céu e na vida eterna. Deus Pai, o mundo está sofrendo de muita dor e tristeza por causa de uma doença repentina. Em tempos como estes, a única coisa que dependemos e esperamos é o Senhor e sua palavra. Deus Pai, guia nossos passos para que nossa fé não seja abalada, mas que possamos perseverar até o fim e seguir em frente. E Pai, por favor, mostre o seu poder e permita que o mundo de liberdade, paz e amor no qual você reina, não morte nem dor, seja estabelecido rapidamente nessa terra. Conceda graça e inspiração a cada coração que ouve a palavra. E por favor, Deus Pai, esteja conosco para que possamos entrar no reino do céu e na vida eterna que almejamos com a palavra como nosso caminho. Damos-lhe graças e glória por estar conosco e por nos guiar com a palavra de hoje. E oramos sinceramente de todas essas palavras com fé no nome do nosso Senhor Jesus, que está vivo e trabalhando. Amém. Obrigado. O que acontecerá quando o tabernáculo de Deus descer sobre as pessoas e as 12 tribos de Shincheonji? De ir, não haverá mais morte, nem luto, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. A obra de restauração de Deus é realizada hoje, vida sem morte. Deus disse, eu sou o Alfa e o Ômega. Ele disse, está feito. Isso significa que Deus profetiza e cumpre. Como você pôde ver no vídeo, na próxima segunda-feira, o líder da tribo de João, Igwan, nos dará o testemunho das palavras de Apocalipse 21. O horário é 10 horas da manhã, o mesmo de hoje. Agora, faltam 2 capítulos no livro do Apocalipse. Oro para que você atenda até o fim e perceba a verdadeira vontade de Deus contida no livro do Apocalipse. Como foi a palavra de hoje? Você se sentiu revigorado ao ouvir o testemunho claro? Shincheonji pode testemunhar com confiança a palavra do Apocalipse porque existe um pastor prometido que dominou não apenas as profecias e o cumprimento dos 4 evangelhos, mas também Apocalipse, a nova aliança.
Acredito que todos nós aqui acreditamos no mesmo Deus e no mesmo Jesus, e vivemos a fé pelas palavras da mesma Bíblia. E nós, Shincheonji, estamos sempre abertos para todos que anseiam pela palavra. Além das palavras do Apocalipse que você ouviu hoje, se você tiver alguma curiosidade ou pergunta sobre Shincheonji, a Igreja de Jesus, bem como sobre suas doutrinas, entre em contato com o número representativo de cada tribo mostrado na tela agora. Pastores que desejam fazer um MOU com Shincheonji, por favor, entre em contato conosco a qualquer hora. Iremos gentilmente guiá-lo em detalhes. Dou graças e glória a Deus por permitir que este seminário unisse a aldeia global com a palavra da verdade hoje, e concluiremos o programa de hoje com a oração que o Senhor nos ensinou. Vamos fazer o Pai Nosso. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória, para todo sempre. Amém. Encerraremos o seminário online Shincheonji, Testemunho